Desejo saudar a todos os nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical que estão conosco. Nossa lição é a lição número 11 do dia 14 de março de 2021 e tem como tema Compromissados com a Evangelização. Meu nome é Cláudio Honor Gomes, fui convidado pelo pastor Josias Souza, que é o nosso superintendente, e sob a liderança estamos aqui do nosso pastor-presidente, pastor Carlos Azeredo. Muito bem, nossa lição Compromissados com a Evangelização segue agora com o último mês do trimestre, janeiro, fevereiro e março, quando estamos estudando acerca deste assunto muito importante, e eu mostro para vocês o verdadeiro pentecostalismo, E nesta lição, nós vamos para o compromissados com a evangelização. Veja, toda pessoa que recebe a Cristo como Salvador, ela passa a ter esse compromisso com Deus. O textuário da nossa lição de hoje, prezado aluno, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para toda a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso está fundamentado em Romanos capítulo 1 e versículo 16. A verdade prática que expressa o sentimento do autor da nossa lição, das nossas lições desse trimestre, ele expressa assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. E a leitura bíblica em classe está fundamentado em Marcos 16, versículos de número 14 a 20, e diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17 diz assim: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os objetivos da nossa lição, o geral, é conscientizar a respeito do compromisso que temos com a evangelização. Temos 3 objetivos específicos e esses objetivos se referem ao que o professor deve atingir em cada tópico. Há um compromisso do professor atingir esses 3 tópicos da nossa lição. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1, com seus respectivos subtópicos. Vejamos, o primeiro objetivo é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. O segundo objetivo específico é enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o terceiro objetivo é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e na esfera transcultural. Meu prezado professor da escola, meu prezado irmão em Cristo,
Cada um de nós, por experiência pessoal, quando aceitamos Cristo como Salvador, ocorre uma ação eficiente e eficaz do Espírito Santo. E é uma ação exclusiva, e por ser uma ação do Espírito Santo, é divina, evidentemente, que a liberdade que a gente dá para o Espírito Santo entrar no nosso coração é impulsionando ao evangelismo pessoal. Somos levados a evangelizar. É um sentimento que brota no instante que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Portanto, isso é uma reação natural às vezes, e às vezes não, é sempre natural. É natural que logo se tenha uma vontade enorme de se evangelizar por causa da ação eficiente e eficaz do Espírito Santo que leva o coração do novo convertido a se alegrar tanto que ele quer levar para os seus pais, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares todos a mensagem da palavra de Deus. E se torna então um impulsionamento ao evangelismo pessoal. Que coisa boa isso, que maravilha. Qual de nós, vejamos, não é levado a evangelizar seus pais, como eu disse, familiares e amigos? Pois é, começa então aí o grande processo da evangelização no movimento pentecostal. Quando os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos, como diz a Bíblia em Atos, no mesmo lugar de sempre, estavam ali, reunidos, esperando que do alto viesse o revestimento de poder. Eles estavam servindo a Cristo, eram discípulos de Cristo, mas lhes faltava ainda um revestimento de poder. Foi quando o Espírito Santo desceu sobre eles e eles passaram a ter em mente que o grande amor de Deus para a salvação de todo ser humano haveria de ser levado o Evangelho. Eles tinham a necessidade premente brotada dentro do coração, porque lhes havia sido dito por Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Nós somos impelidos pela ação eficiente, eficaz, reforço do Espírito Santo para a evangelização. Então, meu querido professor, meu prezado aluno, nós somos impelidos, quando salvos por Cristo, para irmos evangelizar. Não conseguimos parar, não conseguimos deixar de nos mover, porque o Espírito Santo nos impulsiona. Muito bem. Vamos agora para o tópico número 2 da nossa lição desse dia 14 de março de 2021. Sabemos então que o Evangelho de Cristo não veio apenas para alguns, e sim para todos os seres humanos. Haja vista o que acabamos de falar, o que acabei de falar, que os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, eles foram impelidos porque receberam o revestimento de poder a saírem a evangelizar. Quem recebe o Espírito Santo não fica parado, não fica quieto. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo move no coração do novo convertido é evangelizar. Por que evangelizar? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem de conhecerem o Evangelho e o grande mistério da salvação em Cristo Jesus, estabelecido na cruz do Calvário, quando ele derramou totalmente o seu sangue e quando já morto para ratificarem a sua morte,
foi introduzida uma lança no seu lado direito, de onde saiu o restante de sangue e água, sendo declarado ele morto. Este sangue que ele derramou foi para perdão das nossas culpas e dos nossos pecados. E aqui, trazendo esta lição, sinto-me no ímpeto de dizer a quem sabe alguma pessoa que não seja professor da escola, que não seja aluno da escola, mas que casualmente entrou no YouTube, acessou e está ouvindo essa lição. Eu sou impulsionado a te evangelizar, a te dizer que os teus pecados, eles fazem divisão entre você e Deus. Porque há uma separação, e essa separação a Bíblia identifica como pecado. Ninguém pode chegar diante de Deus senão pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário e pela ação de convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E, portanto, o Evangelho de Cristo deveria e deve ir para todo ser humano, e não para alguns. Não obstante, inicialmente o projeto de Deus era para os judeus, no entanto, ele se estendeu a nós essa oportunidade. E eu te dou essa oportunidade a ti, meu amigo, ao conheceres este mistério, que os nossos pecados, separando-nos de Deus, dividem a nossa relação com Deus. Então nós estamos separados, não temos condições de acessar a presença de Deus, a não ser que haja uma total entrega e remissão dos seus pecados. Você entrega a sua vida para Cristo e Cristo perdoa os teus pecados e restabelece, pelo poder e a eficácia que há no seu sangue, o relacionamento separado, dividido, quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Muito bem. Passamos então, e quando eu falo passamos, me refiro agora, voltando aos professores e alunos, à Igreja de Cristo. Ela tem um compromisso com Deus, e agora eu te chamo para dentro desse compromisso, meu querido professor, meu prezado aluno da escola bíblica. Tens esse compromisso com Deus. E o meu amigo, a senhora, o senhor, o jovem, a jovem que está acompanhando, está sendo convidado, está sendo atingido pela evangelização. A escola bíblica dominical, ela ensina enquanto evangeliza. Então lembramos, a gente lembra um hino antigo, um hino muito antigo. Na hora do convite, você que já alguma vez veio na igreja, assistiu o culto, e o professor da escola, o aluno da escola mais antigo sabe. Eu lembro de um hino antigo, quando era feito o convite, ou é feito o convite antigamente, hoje não tanto, mas havia esse hino antigo que se cantava, dizia assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, quais vais aceitar. Isto é prioridade, escolha entre a vida e a morte. Isso é uma prioridade, tu tens que tomar uma decisão. No momento em que você aceita Cristo como Salvador, tu escolhe a vida. No momento que você rejeita, escolhe a morte, que é a separação eterna, porque Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E a morte não faz parte do vocabulário de Deus, porque Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém morra, mas que seja salvo. Passamos então a identificar e conhecer o único Salvador do mundo e compartilhar a alegria de conhecê-lo
como Salvador de nossos pecados. Veja, não existe nenhum outro nome, querido professor da escola, querido aluno, não existe nenhum outro nome dado entre nós, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. É no nome de Jesus que a salvação é estabelecida. Não existe outro nome. Não existe. Existem vários por aí afora, que as pessoas buscam nesses nomes a salvação. No entanto, não há, segundo a Bíblia, nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Só no nome de Jesus. E eu acho aqui, eu procuro rapidamente aqui, o versículo bíblico que nós temos neste instante para te deixar. João 14:6. Olha só. João 14:6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja. Então, eu estou ratificando aqui o que a Bíblia fala acerca disso. Não há nenhum outro nome. E também o João 14:6, eu firmo o que essa palavra traz para nós. Que não há outro caminho, não existe outro caminho e não há nenhum outro nome. É importante, é fundamental que tenhamos claramente isso estabelecido na nossa mente. Então, temos o nosso Salvador Jesus Cristo, entendeste? Então, a morte de Cristo tem como prioridade, sua morte prioriza a salvação de todos os seres humanos. Sua morte na cruz foi o marco maior que a humanidade já viu. Tanto é verdade isso, que o mundo está dividido em dois períodos. Período do Antigo Testamento e período do Novo Testamento. Alguns já estão tentando mudar isso para desvalorizar o que verdadeiramente foi o divisor de águas nas relações dos seres humanos com Deus. No Antigo Testamento não havia salvação a não ser pelo sangue de animais, pelo sangue de aves. No entanto, o pecado do homem chegou a um tal estágio que ele não conseguiu mais ser recebido na presença de Deus pela morte de animais, pelo sangue da morte de animais, ou de aves, ou de qualquer outro recurso. Não. Deus não aceitava mais esse tipo de oferta, de oferenda, porque não era suficiente para aplacar a sua ira pelo pecado do ser humano. Foi então que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer e salvar todos os seres humanos através da eficácia e eficiência do seu sangue para aplacar a ira de Deus por causa da desobediência humana. Sua morte na cruz, então, foi um marco maior que a humanidade já viu. Nunca antes na história da humanidade se viu tal fato, tão estressante, tão dolorido, tão terrível. Imagine quando se vê uma pessoa sendo assassinada com um tiro, uma facada, a gente se horroriza. Quando uma pessoa sofre uma agressão nas ruas, por um assalto, a gente se horroriza.
A gente se assusta, meu Deus, onde é que nós estamos? Aonde vamos parar? E ninguém se lembra que o maior sacrifício, o maior sofrimento se deu na cruz do Calvário, ou um pouquinho antes, até chegar à cruz, como aspecto culminante desse sacrifício todo, Cristo lá. Ninguém se lembra disso. Ninguém se lembra. É desumano falar de uma pessoa que é assaltada e é judiada, é machucada. Nós chamamos isso de desumanidade, e o é de fato, de verdade. Eu não acredito que uma pessoa que mata outra por uma facada ou por um tiro, ou que machuque outra pessoa, esteja sozinha. Deve estar acompanhada por outros espíritos que estão lhe judiando. E Cristo sofreu maior atrocidade do que isso que nós chamamos de horror nos dias atuais. Sofreu, derramou seu sangue, foi na cruz e ainda disse para Deus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muito bem. Mas muitas discussões se criaram em torno do assunto, quando alguns passaram até a defender que a sua morte foi para apenas algumas pessoas previamente escolhidas. Alguns defendem ainda hoje. Outras atribuem que a sua morte serviu para salvar a humanidade. E é o princípio que nós utilizamos. O caráter da salvação é ilimitado. Até para aquele que horroriza a gente quando agride por um assalto, mata um outro ser semelhante. Até para ele a salvação é. Até para ele a salvação é ilimitada. No terceiro tópico, que é o que nós estamos indo para o final, o campo para a evangelização é o mundo. Meu professor, meu aluno, você tem que evangelizar. Porém, as boas novas devem ser divulgadas a todas as pessoas por meio de palavras e testemunhos. A missão transcultural é realizada por missionários em outras nações e culturas diferentes. O evangelismo cristão não tem como objetivo padronizar as culturas nem destruí-las. Mas temos o objetivo primordial, levar a mensagem da cruz de Cristo a toda criatura. Fique ciente disso, meu querido aluno da escola, meu querido professor. A Bíblia fecha a questão aqui, e não é um livro para ser discutido, não. É para ser aceito pela fé. Teu aluno quer, glória a Deus. Teu aluno não quer, infelizmente, perdeu a oportunidade, porque a chance lhe é dada. O convencimento do pecado, da justiça e do juízo ratifica o que disse no início, é própria do Espírito Santo, é propriedade do Espírito Santo. Então veja, nós estamos hoje vivenciando situações difíceis no nosso mundo todo, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo todo. Com a Covid, nós somos desafiados a continuar nosso trabalho de evangelização, utilizando os meios de comunicações atuais, atendendo aquilo que a gente aprende, ou que a gente aprendeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1 e versículo 8. Te convido, meu irmão, meu professor, evangelize. Diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele o é, de fato e de verdade. E que maravilha que você, como professor da escola, você como aluno da escola, está servindo o Senhor. Eu quero orar contigo nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, gratíssimo a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os Teus filhos e as Tuas filhas, trazendo esta lição tão preciosa,
Pai, abençoa cada professor, cada aluno, Senhor. Permita que teu Espírito Santo, que deu essa inspiração para mim, dê para cada professor que está na sintonia. Mais ainda, Senhor, nosso aluno, que ele aprenda muito mais na sua escola. Que o seu Espírito Santo abençoe e dê uma grande vitória, meu Senhor. É o que eu lhe peço, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Quero agradecer a sua presença conosco, muito obrigado. E quero te convidar a ativar o sininho lá para se inscrever no nosso canal, tá? E compartilha aí, compartilha. E Deus vai te abençoar. Compartilha, clica no sininho ali para marcar que você está inscrito e deixe o seu like. Gostou? Deixe o seu like, tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Tenhas uma abençoada escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus